que FPS é lixo. Vamos mostrar para você também a importância daquele 0,1%, daquele 1%. Porque é aí que mora o problema. O problema não está no FPS médio. Eu expliquei ontem que FPS é lixo. Tempo FPS é lixo. A condição de explicar o FPS não diz nada. Mas por que tem isso aí? Frame time. Frame time. O que acontece é o seguinte. Ó. Comecei aqui, tá? Vocês estão vendo aqui? Olha o tempo que minha mão vai andar aqui, ó. 1, 2, tal. Então, 1 segundo eu tenho essa barrinha aqui. Então eu estou falando que essa barrinha aqui é um segundo. Beleza? Vamos dividir essa barrinha no meio aqui, ó. Aqui é 0,5 segundos. E aqui é 0,5 segundos. Beleza? Aqui, ó. Eu tenho 59 quadros. E aqui eu tenho um quadro. Nesse segundo aqui eu tive quantos quadros? 60. E como é que foi o desempenho? Eu estou a 60 quadros. Um lixo. Um verdadeiro lixo. Porque você teve meio segundo de interrupção. Mas eu tenho 60 quadros. O que significa que FPS é uma unidade lixo. É verdade. Para quem é fissurado com não, é uma unidade lixo. Porque ela não te descreve o cenário. Eu posso piorar isso aqui. Eu posso pegar aqui, ó, e jogar aqui 0,1 segundo e jogar 59 frames aqui. Ele ficar todo esse tempo. Ele vai continuar sendo 60 frames por segundo. Então, a primeira coisa que fez com que o pessoal que estava desenvolvendo o Riva Turner, né, que é o Unwinder, Alexei Nikolaishuk, eu conheço ele, é o cara que desenvolveu o Afterburner, que todo mundo fala, onde ele começou há alguns anos a colocar 0,1%, né, e 1%. 1% e 0,1%. Por que ele colocava isso? Por que ele colocou, alguém sabe responder? Por que ele colocou esses parâmetros de 0,1% e 1%? Porque a amostra, se eu tivesse em todos aqueles quadros muito rápidos, durante 10 minutos, eu tivesse, 150 mil quadros muito bons, e um quadro ruim somente, ele ia me dar que o meu FPS mínimo, que na verdade não é FPS, era a medição inversa do quadro. Porque é um quadro. Deixa eu explicar para vocês. Se eu tiver aqui um segundo, eu tenho 60 quadros aqui. Aqui faz 60 porcaria dessa aqui. Todos os quadros a 16,67 milissegundos. Então eu vou ter 60 quadros. Então significa que cada quadro desse daqui é 1 sobre 60, que é 16,67. Então quando ele está marcando no FPS que ele está 60 FPS, ele está marcando lá 60 FPS. Eu li essa porcaria, está escrito 60. Não, agora é 59. Não, agora é 57. Não, agora é 63. Não, 52. E ele vai mudando toda hora. Como é que ele pode mudar 50 vezes na tela em 1 segundo se eu só estou falando que aquilo é frame por segundo? Isso é um absurdo. Como é que em 1 segundo, eu estou olhando lá 1 segundo, ele no mesmo segundo que você está vendo, ele marcou 57, 62, 53... Como é que ele pode marcar 5 valores em 1 segundo? Você está vendo lá. Na verdade, se ele estiver marcando 60, é porque aquele quadro que respondeu aquele segundo
corresponde a 16,67 milissegundos. Tá? Então, a analogia que eu dou para vocês é a seguinte. Eu vou contratar a Paulinha. E eu vou chegar para a Paulinha e falar assim, Paulinha, que é a pessoa que está me filmando aqui, que é a nossa editora. Vou chegar para ela e falar assim, Paulinha, quantos quadros você consegue... Quantos quadros desse aqui, ó? Ela é uma pintora e o Ronaldo desenha super bem. E eu vou desenhar um desenho super legal. Aqui com o pezinho, com a mãozinha, com o cabelinho, os olhos e o sorrisinho. E eu vou falar assim, Paulinha, quantos quadros desse aqui você consegue, para eu te empregar, eu quero saber quantos quadros igual desse aqui você consegue desenhar em 1 hora. Em 1 hora não, em um dia de trabalho. Ela vai olhar assim e falar, eu vou te desenhar 250 quadros desse aqui num dia de trabalho. Vou falar, beleza. Só que nesse dia de trabalho, ela parou para tomar café, parou para o almoço, tal, não sei o quê. Ela teve a hora de foi no banheiro e tal, e conseguiu desenhar 250. Então eu vou ter uma precisão de que ela desenha 250 quadros, que é o FPS. Agora, se eu chegar para ela e falar assim, Paulinha, quanto tempo você demora para desenhar esse quadro? Aí é o frame time, que é a precisão do tempo do quadro. Então, espero que vocês tenham compreendido a diferença. 1 segundo é muita coisa. O frame time é o inverso do frame por segundo. Um é quantos frames eu consigo por segundo e o outro é o seguinte, é o tempo que eu demoro para produzir um quadro. Então, é o inverso. A gente está falando como se fosse o inverso. O frame time, 16,67 é 1/60. Beleza? Então fica aí de orientação, espero ter colaborado com você. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!